meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala é Cleverson Rodrigues do canal Ministério Desvendai. No dia de hoje, irmãos, quero estar gravando esse vídeo para falar um pouco com os irmãos a respeito dos ministérios, né? A respeito do ministério pastoral, ministério de mestres, ministério profético, evangelístico e também do ministério apostólico, né? E na verdade eu vou estar falando hoje a respeito de um ministério específico, né? De um chamado específico. Vou estar falando a respeito de pastores, tendo em vista que esta semana nós tivemos o dia do pastor evangélico, né? Uma celebração, uma homenagem aí aos pastores, né? Que fazem esse trabalho tão excelente de pastorear, de cuidar das ovelhas, cuidar das almas, né? De direcionar as pessoas pelo caminho aonde se deve andar através da palavra de Deus, né? Esses homens que aprenderam tão bem, né? O ofício sacerdotal. Na verdade, a figura do pastor, ela aponta basicamente para a figura de Arão, né? Então, no Antigo Testamento nós tínhamos Moisés trazendo o ministério profético e nós tínhamos Arão, que ele trazia um ministério pastoral, né? Então, o pastor, ele basicamente fala dos homens para Deus, né? Então ele intercede juntamente a Deus pelos homens, né? O profeta normalmente ele fala de Deus para os homens, e o pastor ele tem essa incumbência, né, de falar acerca das coisas dos homens para com Deus, para que Deus possa então derramar suas bênçãos, né? Então basicamente o pastor é como se ele fosse um para-raio, né? Então as bênçãos de Deus, quando Deus ele tem bênçãos para derramar sobre o seu povo, sobre a sua igreja, essas bênçãos ela recai sobre o sacerdote, sobre o pastor, e do pastor é repassado para toda a igreja. Normalmente é assim que essas coisas deveriam funcionar, né? Entretanto, todavia, no dia de hoje, nos nossos tempos, nós podemos ver que está acontecendo algo que já estava acontecendo lá atrás, né? Nos tempos do profeta Jeremias, também nos tempos do profeta Ezequiel, que foi justamente o que fez com que Israel fosse levado cativo à Babilônia, né? Estava havendo uma espécie de corrupção com relação aos ministérios, ao chamado profético, né? Jesus, ele mesmo denunciava: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? Porque o profeta normalmente ele trazia uma exortação da parte de Deus para esses pastores, né? E nem sempre os pastores eles aceitavam muito bem essas repreensões, né, vinda da parte dos profetas. Então sempre houve um tipo de conflito entre o ministério pastoral e o ministério profético, né, tendo em vista que os pastores eles estavam responsáveis pelo aprisco, né, pela casa de Deus, mas de volta e meia Deus ele levantava um profeta no meio da congregação para reprovar, né, a atitude de alguns pastores que estavam levando a corromper o povo de Deus. Amém, irmãos? E aí, por que eu estou citando isso, né, aqui para os irmãos já na abertura desse vídeo? Porque essa semana a gente teve uma sessão solene, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, onde estavam ali diversas personalidades e onde eles fizeram esse reconhecimento, né, aos pastores aqui de Curitiba, às pessoas que têm esse chamado pastoral, esse trabalho. E para minha surpresa, eles também acabaram me chamando, né, para que eu pudesse receber essa homenagem, né, tendo em vista que reconhecem que nós temos um chamado da parte de Deus e que a gente exerce de certa forma aqui, né, um chamado pastoral, tanto aqui pelo canal do YouTube há mais de 4 anos já pregando a palavra de Deus, ministrando o evangelho ao coração dos irmãos, né, e também com projetos sociais, algumas coisas que nós temos feito fora a parte aqui dos bastidores do canal. Também no meu ministério, na verdade no meu ministério acontece algo interessante, né? Eu sou membro do ministério, né? Então existe tempo para que de tempo em tempo você suba um estágio, uma hierarquia. Então passa-se a cooperador, depois de cooperador ali você desempenhando um bom trabalho, você passa a ser um diácono, daí depois passa mais um tempo, você passa a ser um presbítero, e na verdade pastor é o último estágio, né, do ministério onde eu me encontro. Então tenho certeza que no tempo de Deus também as coisas acontecerão de forma natural,
né? E só que Deus ele vai dando indicadores, né? De tempo em tempo ele dá umas setas direcionando o nosso para que venha edificar a nossa fé também, para que a gente possa se alegrar em Deus, em fazer a sua obra, né? E aí eu tive isso, né, que aconteceu comigo no dia de hoje, de ontem, na verdade, como um indicador, né? Uma seta daquilo que Deus ele quer fazer e daquilo que ele tem reservado para mim a nível de futuro. Amém, irmãos? Vamos dar uma palavrinha de oração e nós já vamos entrar numa palavra muito forte com relação ao que estava acontecendo nos tempos de Jeremias e Ezequiel com os pastores e o que a gente pode tirar de ensinamento para o nosso tempo, tá bom? Senhor, meu Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por permitir, Senhor, que eu tenha feito parte da história dos pastores da cidade de Curitiba. Senhor meu Deus, não é mérito meu, e eu sei, ó Pai, que o Senhor pega o menor, o menos provável, Senhor meu Deus, para que nenhum homem venha se gloriar naquilo que o Senhor faz sobre a vida dele. Então, Senhor meu Deus, eu só tenho a agradecer, eu me sinto honrado e privilegiado por o Senhor ter me escolhido para esse tempo, para estar representando, Senhor meu Deus, aos pastores, estar representando também aos líderes religiosos, né, estar representando a minha igreja, Cristo para as Nações, estar representando o meu canal e estar representando aquelas pessoas que de alguma forma se sentem pastoreadas pela minha vida. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pois não sou digno de um reconhecimento tão grande, mas o Senhor é quem prepara os nossos caminhos, é o Senhor quem prepara todas as coisas, e eu me sinto muito feliz de que o Senhor tenha se lembrado de mim na data de ontem, e eu tenho certeza, ó Pai, que muitas coisas ainda virão nesse sentido, e isso é apenas uma seta, um indicador. Senhor meu Deus, venha então abençoar agora como sacerdote, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a todas as famílias da terra, cada lugar, cada lar, Pai, cada vida que venha a ser tocada por essas palavras, que o Senhor venha derramar do seu bálsamo, que o Senhor venha fortalecer, venha guiar, que o Senhor venha trazer uma palavra inspiradora para o coração dessas pessoas. Eu intercedo por aquelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor meu Deus, envia anjos agora nos leitos de hospital, ó Pai, em casa onde essas pessoas encontram depressivas, Senhor meu Deus, tira elas do leito, ó Pai. Dá a elas um renovo, um ânimo, Senhor meu Deus. Eu oro por essas mães também, ó Pai, que intercedem pelos seus filhos, que tem algum tipo de vício nas drogas. O Senhor é poderoso para retirar essas pessoas do cativeiro do pecado, do lamaçal, e trazer elas para o reino da sua luz. Então eu intercedo agora pelas famílias, meu Deus, pelos sacerdotes do lar, pelas esposas conciliadoras e ajudadoras. Intercedo também pelos filhos, Senhor meu Deus, para que o Senhor venha restaurar as famílias, e é em nome de Jesus que eu oro e peço, Senhor meu Deus, toca mesmo, ó Pai, restaurando e fazendo toda a sua vontade para a sua honra e para a sua glória. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Então é isso. Vamos então entrar na palavra de Deus. Jeremias 23 diz assim: um renovo justo. E aí então vai falar assim a palavra de Deus: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: visto que dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, aonde frutificarão e se multiplicarão. Eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que eu levantarei a Davi um renovo justo, e um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que nomearão: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde tinham lançado, então eles habitarão na sua terra. Então olha só, irmãos, que coisa interessante que Deus está profetizando aqui, que estava acontecendo nos tempos de Jeremias, né? Ele estava trazendo uma repreensão sobre os pastores, porque
não estavam apacentando as ovelhas, né? Estavam dispersando elas, estavam afugentando elas, não estavam visitando, não estavam cuidando das ovelhas, né? Então você veja que coisa interessante, irmãos. Os irmãos sabem que aqui está falando das duas casas de Israel, casa de Judá e casa de Israel, e de uma reconciliação, né, que haverá entre essas duas casas, que é a plenitude do povo de Deus. E você vê que o motivo da dispersão, né, das ovelhas é porque os pastores eles não estavam apacentando as ovelhas da forma como Deus queria que apacentasse, da forma como Deus queria que cuidasse. E aí ele fala: então eu levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor dos Exércitos. Então olha que coisa interessante, né, o que o nosso Deus ele está mostrando para nós aqui no livro de Jeremias. E aí nós vamos agora ver em Ezequiel 34, porque também é um complemento, né? Vocês sabem que Daniel, Jeremias e Ezequiel eles são profetas contemporâneos, né? Então nós vimos através da visão de Jeremias o que estava acontecendo com os pastores lá, e agora nós vamos ver através da visão de Ezequiel, né? Diz assim: vem a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores assim: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam-se a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficarão para o pasto de todos os animais do campo, porque se espalharão. As minhas ovelhas andarão desgarradas por todos os montes altos outeiros, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visito as minhas ovelhas que foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam-se a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores, e eu requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Pois assim diz o Senhor Deus: e eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, eu as levarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, e ali se deitarão numa boa pastagem, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte eu destruirei, e eu apacentarei com juízo. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eu julgarei entre ovelhas, e entre carneiros e bodes. E não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto de vossos pastos? Não vos basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam, e o que foi pisado com os vossos pés, e bebe o que foi sujado com os vossos pés. Por isso diz o Senhor Deus, assim lhe diz: e eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lodo e com o ombro dos empurrões e com os vossos chifres
escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Então, irmãos, olha que coisa tremenda o que o profeta Ezequiel está denunciando que estava acontecendo no tempo dele. Os pastores, eles não estavam indo atrás das ovelhas desgarradas, eles não estavam orando, intercedendo por libertação, por cura, por restauração, por renovo, né? Os pastores, eles estavam negligenciando o seu chamado pastoral para com as ovelhas, né? E muitas vezes a gente tem visto que isso também acontece nos nossos dias, né? Deus, ele levou o cativeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e deu dons aos homens, né? E o pastor, como ele é um homem de oração, como ele é um homem de jejum, como ele é um homem de consagração, de palavra, então o pastor que é pastor de verdade, ele tem que ter os 4 portais abertos, né? O que são portais dimensionais do mundo espiritual, ele tem que ter isso aberto. Então são 4 coisas que te ligam diretamente com Deus. A primeira delas é a oração é atemporal, não está preso a nada. Então um homem de Deus que quer ser pastor, ele tem que orar muito, ele tem que ser um homem de oração, porque a oração é falar com Deus. Então quando a gente fala com Deus, a gente obtém resposta da forma como ele quer que a gente trate com as ovelhas. Então a oração é o primeiro portal que te liga a Deus e não está preso a nada. Você colhe frutos hoje de orações que foram feitas lá atrás no teu passado, e vai colher no futuro o fruto de orações que você faz hoje. É algo atemporal, não está preso a nada. Você tem também o portal do jejum. O jejum também é algo atemporal, e o jejum, irmãos, ainda é algo mais profundo ainda, porque ele aponta para morte e ressurreição. É você matar o seu eu carnal e ressuscitar o seu eu espiritual, vivificar o seu espírito, né, para que você possa receber e ouvir com mais clareza a voz de Deus e receber dons espirituais. Então isso vem através de jejum. Quanto mais você mata o seu eu carnal e eleva o seu eu espiritual, mais dons virão sobre a sua vida, mais sinais você terá e mais comunhão com Deus, né? Você sentirá que você estará batendo a porta do céu, né? Quando você faz um jejum com o entendimento do que é esse sacrifício, né? É matar a si mesmo, matar a sua própria carne, matar o seu eu e elevar o seu espírito. E isso também não está preso a nada, irmãos. Amém? Então você vai ver que tiveram jejuns que foram feitos que mudaram as histórias de nações inteiras. Você vai ver isso em Nínive, por exemplo, foi proclamado lá um jejum, né? E Deus já tinha enviado o profeta Jonas e já mandado o profeta chegar até aquela cidade com a sentença para 40 dias. Mas quando esse povo se colocou a se humilhar e a jejuar é um ato de humilhação. Então quando esse povo todo jejuou, desde os animais até o rei de Nínive jejuaram, você vê que Deus, ele transformou a história de Nínive, né? E fez com que o profeta voltasse atrás naquilo que tinha dito e já determinado através de Deus, né, pela sua própria profecia. Então você vê que o jejum é uma arma poderosa, irmãos, para quem quer mudar a realidade das coisas, para quem quer transformar, né, as coisas, e para quem quer ter essa comunhão com Deus, elevar o seu espírito. Então a oração, é o jejum, a palavra de Deus, irmãos. Amém? Então um bom pastor, ele tem que manusear bem a palavra, e ele não pode ser aquela pessoa relapsa que só vai na palavra, nos textos que lhe convém. Não, o bom pastor, ele tem que manusear todas as áreas da palavra. Ele tem que saber, porque você nem sempre vai estar conversando sobre a palavra de Deus com aquelas pessoas que entendem a Bíblia como você entende. Então é o que o apóstolo Paulo fala, que muitas pessoas não entendem. Ele fala: me fiz de judeu para com judeus. O que ele estava querendo dizer é que no tocante às coisas da palavra de Deus, quando ele ia ter com um judeu, ou quando ele ia conversar sobre a palavra de Deus com um homem judeu, ele conversava sobre coisas do Antigo Testamento, sobre coisas da lei judaica, tudo isso trazendo a luz da Bíblia e trazendo essas coisas para Cristo, mostrando sombras e realidades. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um bom domínio sobre o assunto de transição de alianças e 7 festas de Deus, por exemplo, para poder conversar com um judeu na linguagem de um judeu. Para os gentios, ele se fez como um gentil, né? Mas não sendo ele gentil, sendo ele judeu da tribo de Benjamim, como os irmãos bem sabem, mas ele sabia conversar sobre a Bíblia, sobre a Escritura, de uma perspectiva daqueles que foram inseridos, né, na promessa, daqueles que foram
daquele remanescente que está voltando para convergir em Cristo, né? Efraim, as promessas sobre o frutífero, sobre multiplica e frutifica, todas essas coisas, irmãos, é uma linguagem para lidar com o judeu, é uma linguagem para lidar com o gentil, é uma linguagem para você lidar com pessoas que não conhecem a Escritura, que não conhecem nada de Deus, que nunca ouviram falar de Jesus, né? Você pode ir para os evangelhos, uma pessoa que está enferma, você pode abrir ali a Bíblia, né? Mostrar as curas de Jesus, os milagres, abre Isaías 61, mostra para que Jesus veio, para trazer liberdade ao cativo, né? Para trazer vista ao cego, então, todas aquelas coisas que Deus está vindo restaurar. Então a Escritura ela é apta para corrigir, para redarguir, né? Ela é uma palavra, né, que penetra até a divisão de juntas e medulas, né? Então ela vai até a divisão da alma e ela é apta para trazer para Cristo a qualquer pessoa. Mas o bom pastor, ele tem que saber manusear bem essa palavra, porque na verdade a palavra de Deus ela também é algo atemporal, e tudo que Deus ele fez através da palavra. A palavra ela representa o próprio Cristo, né? O verbo de Deus. Então ele fala, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, lá em 1 João. E aí, o que é interessante disso, irmãos? Que o verbo aqui, ó, é palavra, é essa palavra aqui dita. E a gente pode observar como a palavra ela é gerada através da melhor criação, que somos nós mesmos. Então, como que funciona para que essa palavra seja gerada através aqui da nossa garganta, né? O que acontece, irmãos? Precisa de um movimento do ar, né, do Espírito de Deus para gerar isso. Então, a palavra espírito no hebraico é a palavra rua, né? A palavra vento, a palavra sopro. Então, precisa desse movimento do Espírito a gerar o verbo, né? E para gerar a palavra é a mesma coisa. Você precisa desse movimento, esse vento, né, que sai aqui de dentro para gerar a palavra. Então, o João ele estava usando uma linguagem bem específica, né, para falar a respeito de como foi gerado o verbo de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, coisa muito linda o que João está mostrando para nós aí. Amém, irmãos? Ele está quase que usando uma linguagem científica, né, uma linguagem de medicina para explicar como que essas coisas funcionavam, e a gente pode observar de forma muito simples através de nós mesmos. São os sete Espíritos do Senhor, gerando 7 notas, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e passando por 7 cordas vocais, que é o que nós temos aqui. Então são mistérios, é um conhecimento cétuplo, né, ao qual o Enoque diz que nós teríamos também no tempo do fim. Então, irmãos, tudo foi gerado através da palavra. Então, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus e estava com Deus. Estava falando de Jesus Cristo, né? Então, tudo que foi feito, né, tudo que foi trazido aqui para o nosso mundo foi feito e estabelecido através da palavra. Então, é um haja luz, né? É uma palavra falada, né? A voz de Deus gerando todas as coisas. Haja isso, haja aquilo, haja aquele outro, né? Então, esse é o movimento do Espírito Santo, dessa palavra a gerar todas essas coisas através do Filho, né? Através de Jesus Cristo, como está lá em Colossenses 1,15. Amém, mas então, quando você tem dimensão de oração, nós falamos de oração na primeira parte, falamos de jejum, falamos agora de palavra, né? E ainda existe um quarto elemento, que é a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera, e a fé ela é muito interessante porque ela não está presa a nada, né? Então a fé é ou você crê ou você não crê. Então, ou você crê que Deus fez todas as coisas e Ele pode dar forma, e Ele pode mudar, Ele pode transformar as realidades e fazer todas as coisas do zero, do pó, ou você não crê. É simples assim. Então a fé é isso, é o firme fundamento daquilo que você espera. Então não sou eu quem vai determinar aquilo que você espera, o milagre que você espera receber da parte de Deus. Então o crente, o cristão, ele tem que viver por fé, irmãos, porque a Bíblia toda ela conta histórias de um povo que viveu por fé, né? Então é um povo que estava lá no deserto sem recurso nenhum, e de repente surge lá rios de águas vivas, né? É loucura, aos olhos humanos é impossível, né? De repente está lá um pessoal, toca com um pedaço de madeira no mar, o mar se abre. Essas coisas são loucuras para nós, que olhamos, se nós olharmos isso com olhos naturais, mas para Deus é coisas que os homens só puderam alcançar porque tiveram fé, acreditaram. Então a fé ela não está presa a nada, né? Então ninguém pode pôr limite naquilo que você espera receber da parte de Deus através da sua fé.
Tá bom, meus irmãos? Então são 4 portais que os pastores têm que saber manejar para esse tempo. Então eu falei de oração, falei de jejum, falei de palavra e falei da fé, né? E um pastor que tem essas 4 virtudes excelentes da parte de Deus e consegue aplicar isso, ele com certeza ele vai ter também este cuidado com as ovelhas, né? Nós também enfrentamos algo muito interessante no tempo de hoje, irmãos. Nós temos uma mentalidade, e assim, a gente tem muito poucos pastores para muitas ovelhas, né? Então tem pessoas que vieram para a igreja, ergueram a sua mão, aceitaram a Jesus, receberam um discipulado, se batizaram. E aí agora, Cleves, me batizei, e agora o que eu faço? Não, agora você senta aí no banco e espera Jesus voltar. Ou se você tiver aptidão para fazer alguma coisa dentro da igreja, para trabalhar, para limpar um banheiro, para fazer alguma coisa, você vai ser integrado ali ao corpo de obreiros e vai ficar ali como obreiro e tal, e é isso aí. E na verdade, irmãos, o nosso Deus, ele chamou a gente, todos nós, para apacentar as ovelhas. Ele falou, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? Então, na verdade, irmãos, o que a gente tem hoje de pastores que estão dentro dos apriscos achando que ainda são ovelhas, mesmo depois de 10, 20, 30 anos, os irmãos não têm noção e não acreditam. Então tem pessoas que estão sentadas ali no banco, como membros ali, que já receberam tanto da parte de Deus que elas estão até gordas, né? Então são ovelhas que estão ali gordas, com a lã que está cobrindo inteiro, e Deus vai cobrar dessas pessoas também o mau uso dos dons e talentos que Deus deu para você frutificar, né? Então tem muita gente que é pastor achando que é ovelha, né? E aí fica lá só recebendo e não compartilha nada com ninguém. E é por isso que o nosso Deus, ele fala aqui a respeito das ovelhas aqui, ó: quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Não vos basta pastar um bom pasto? Vocês ainda hão de pisar o resto dos vossos pastos? Não basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés? Daí ele fala assim, ó: quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso diz o Senhor Deus, eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. O que Deus está falando aqui, irmãos? Ovelhas gordas e ovelhas magras, né? São pessoas que tinham um potencial a mais, estão recebendo, mas não estão transbordando na vida de ninguém. Não estão tendo comunhão, não estão conseguindo entender que Deus tem um chamado para todos, né? Então muitos são chamados, poucos são escolhidos, só que às vezes as pessoas, elas são escolhidas, né? E ao invés de elas tomarem a posição, tomarem a atitude, ir e fazer o que tem que ser feito, elas simplesmente rejeitam o seu chamado, né? E aí Deus, ele vai cobrar todo o dom, todo o talento que ele depositou na sua vida, todo o bom depósito vai ser cobrado por Deus, e ele ainda vai separar. Isso estamos falando de ovelhas e ovelhas, né? Mas ainda terão os bodes, né? Que os bodes são incríveis, irmão, porque os bodes são pessoas que entenderam que tinha que deixar de ser ovelha, né? E Deus depositou sobre eles, porque os bodes lá em Mateus, quando você vai ver em Mateus, nas ovelhas e bodes, eles vão falar: Senhor, em seu nome nós expulsamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos grandes sinais e prodígios. Aí Jesus fala: em verdade vos digo que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, né? Então, e Deus os lança nas trevas exteriores. Então você vai ver que os bodes não é qualquer pessoa, irmãos. Os bodes tinham dom de Deus, tinham os talentos de Deus, faziam sinais, expulsavam demônios, curavam enfermos, mas mesmo assim viviam em iniquidade. E aí Deus vai fazer separação entre ovelhas e bodes, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus, né? Eu espero que você, que seja pastor, tenha entendido aí o seu chamado, possa recuperar o ânimo e fazer um bom trabalho, porque o nosso Senhor Jesus, ele está olhando, né, do céu e esperando que nós façamos um bom trabalho. Deus abençoe, meus irmãos.